Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da Arte Atuarial. Na aula de hoje nós vamos falar sobre geração de números aleatórios, só que em conjunto com alguma distribuição de probabilidade. A distribuição de probabilidade, eu já comentei com vocês em alguns vídeos, algumas aulas anteriores, é uma ferramenta muito importante na modelagem de eventos aleatórios. Então, quando a gente fala em aleatoriedade na probabilidade, nós lembramos, por exemplo, do lançamento de um dado com 6 faces, de uma moeda, que são exemplos simples, mas são eficazes para a compreensão dessa nossa dinâmica. Vale ressaltar também que a distribuição de probabilidade, mais conhecida como PDF ou PDF, no inglês, ela é usada para descrever a probabilidade de ocorrência de um determinado evento ou resultado em um experimento ou um processo aleatório. E a geração de números aleatórios no Python é uma das principais maneiras de simular esses eventos aleatórios. Então, falando agora de bibliotecas, nós temos a NumPy, que você já conhece, Statistics, SciPy, Random, entre várias outras que em conjunto elas podem criar distribuições de probabilidade e gerar números aleatórios com extrema facilidade. Nós então podemos explorar o Python para criar e visualizar diferentes tipos de distribuições de probabilidade e gerar números aleatórios a partir dessas distribuições. Vem para a aula de hoje que ela tá demais. Estou aqui então com o nosso Python aberto e a primeira coisa que a gente vai fazer é importar os módulos que a gente precisa para trabalhar aqui dentro do Python. Então o primeiro módulo que eu vou importar vai ser o Range da biblioteca Random. Percebam que aqui tem o range e o inter. Esse inter aqui ele vem de integer, que é inteiro, são os números inteiros, números naturais. Então eu vou importar esse range da biblioteca Random apenas como RI. Como nós iremos também visualizar esses dados aqui nas figuras, vamos plotar esse gráfico para que a gente possa analisar ele melhor. Eu também vou importar a PyPlot da Matplotlib simplesmente como PLT. PLT de plot, de plotagem, para exibir a imagem aqui na nossa IDE. Eu vou também criar uma lista, na verdade uma lista vazia. Por quê? Em um processo de repetição, em um laço dentro de um bloco de programação, os números gerados serão gerados de um em um, ou seja, serão gerados unitariamente. Então, eu preciso criar uma lista para que a cada vez que o programa rode e seja gerado um número aleatório, cada número gerado será enviado para essa minha lista. E agora vamos para o nosso laço, que é a nossa estrutura de repetição. Eu vou começar declarando o i, que é uma variável, ele vai variar dentro de um intervalo de 100 números que serão gerados, ou seja, no range de 100 números. E aqui eu vou determinar então os meus parâmetros. Vou criar uma outra variável aleatória, que vai ser o x. O x vai ser quem? Vai ser a geração de números aleatórios, inteiros, o range, entre menos 10 e 10. Ou seja, se eu já gerar esse x aqui, vamos rodar aqui. Se eu já gerar esse x aqui, vir no meu explorador de variáveis, foi gerado um número, no intervalo de menos 10 a 10, um número inteiro, e foi atribuído a essa variável aqui. Então, aqui nesse laço, o meu i vai assumir esse valor aqui, e quando ele assumir esse valor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este valor aqui e vou adicionar na minha lista. Esse processo aqui nesse laço, nessa estrutura de repetição, ele vai ser repetido 100 vezes. Então vai gerar um número, vai ser adicionado à minha lista, vai gerar um outro número, até que sejam gerados 100 números aleatórios, ou seja, dentro de um range, de um intervalo de 100 números. E agora, para finalizar aqui esse bloco, eu vou plotar essa minha lista com todos os números gerados. E eu vou poder visualizar aqui no
na minha aba de figuras. Vamos então aqui fazer o teste. Vou rodar linha por linha. Importamos da biblioteca Random o módulo Randit. Aqui nós vamos importar a pyplot da matplotlib. Criamos a lista vazia. Vamos agora rodar esse laço aqui, né, que é essa estrutura de repetição. Já rodamos, já podemos visualizar aqui, ó, no explorador de variáveis que a lista ela contém 100 números aleatórios, que vai de 0 a 99, né, índice 0 ao índice 99, variando de menos 10 a 10. E agora, deixa eu só ver quais são os primeiros números aqui, ó, 8, 3 e 10. Agora a gente pode rodar aqui a nossa última linha de código e vir aqui em figuras e aqui está a nossa figura, ó. Falei os números, acabei esquecendo, 8, 3 e 10. Aqui, ó, 8, 3 e aqui em cima 10. E aqui segue aí o nosso conjunto aí de números dentro de um intervalo, né, que vai de 0 a 100, seguindo esses parâmetros aqui, que é cada número gerado está entre menos 10 e 10. Então, esse exemplo aqui é mais uma revisão do que a gente já viu em algumas aulas anteriores, mas ela é importante para que a gente relembre como que a gente pode gerar números aleatórios. Aqui eu segui apenas alguns parâmetros, mas agora a gente pode partir para um exemplo um pouco mais complexo, utilizando a distribuição uniforme. E essa distribuição uniforme ela é caracterizada por uma probabilidade constante em todo o intervalo. Então, todos os números do intervalo, né, de acordo com os parâmetros que serão dados para serem criados esses números, todos os números do intervalo têm a mesma probabilidade de serem gerados. Assim, em outras palavras, é como se todos os números estivessem distribuídos de forma uniforme ao longo desse intervalo. Então, são características da distribuição uniforme. Então, a gente pode afirmar o seguinte, que a distribuição uniforme, em termos mais claros, é um tipo de distribuição de probabilidade em que todos os valores possíveis de uma variável aleatória têm a mesma probabilidade de ocorrer. Só lembrando, isso daqui, né, é uma variável aleatória porque ela vai variar 100 vezes, ela vai variar no intervalo de 100 números, né, que serão gerados aí a partir desse bloco de código aqui. Algo curioso é que, utilizando, né, a distribuição uniforme, a programação aqui ela não vai ser muito diferente, porque no Python as coisas são bem simples. Então nós vamos começar importando o módulo uniforme da biblioteca Random e eu vou importar ele apenas como U. Então, from Random import uniform as U. Nós vamos então já direto criar o nosso laço, né, nossa estrutura de repetição, né, for i dentro do range 100, ou seja, i vai assumir todos os valores que serão gerados até o limite de 100 números gerados. E aqui nós temos dois parâmetros, né, que é o limite inferior e o limite superior. Então x vai gerar números com esses parâmetros aqui. Para cada número gerado, né, será acrescentado a lista. Eu vou criar uma outra lista aqui. Eu vou colocar lista 2, né, porque se eu colocar aqui lista 1, ele a lista vai ter 200 números, né, que vai ser 100 que já tinha, mais esses 100 aqui desse novo bloco de código. E por fim, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Nós vamos visualizar graficamente a lista 2. Vamos então rodar linha por linha aqui, vamos criar uma nova lista, vamos importar o módulo uniforme da biblioteca Random, vamos rodar esse laço aqui, né, for i in range 100, ser gerado números aleatórios, dentro com o limite, né, de 0 a 10, vai ser adicionado todos os números dentro dessa listagem e por fim nós vamos verificar aqui no nosso explorador de variáveis a lista 2, né? Percebam que aqui são números reais.
Ó, 6,03, 5,58, 0,21. Então, de 0 a 10 foi gerado os 100 números. E agora nós vamos plotar aqui nas figuras, né, o nosso gráfico. Agora, pessoal, falando aqui em termos de notação científica, nós temos a distribuição uniforme discreta, representada por essa notação aqui, que x segue uma uniforme discreta no intervalo fechado entre 1 e k. E aqui, né, nessa parte aqui de baixo, a gente diz que a probabilidade dessa variável aleatória assumir, ter a probabilidade de ocorrência de um evento é igual a 1 sobre k. E a média é tirada de 1 mais k dividido por 2. Para ficar mais fácil, por exemplo, no lançamento de um dado, né, de 6 faces, esse k se torna o 6. Então, por exemplo, aqui a probabilidade dessa variável aleatória ser igual a 4, né, vai ser igual a 1 sobre 6, já que o dado tem 6 faces diferentes. Então essa é aqui a notação científica da distribuição uniforme discreta. Nós temos aqui a probabilidade de ocorrência de um evento e a média de acordo com esses parâmetros. Agora, na função distribuição uniforme contínua, né, em que x segue uma uniforme contínua dentro do intervalo fechado entre A e B, a gente pode afirmar que a probabilidade de x assumir qualquer valor dentro desse intervalo aqui é dada pela função chamada de função densidade de probabilidade, ou FDP, né, 1 dividido por B menos A. E a média é dada por A mais B dividido por 2. Lembrando que, como a gente está falando aqui, né, da distribuição uniforme contínua, eu não coloquei aqui, mas a integral da FDP nesse intervalo aqui, né, a integral dessa função densidade de probabilidade no intervalo de A e B tem que ser igual a 1, tá? Então essas são as características da distribuição uniforme contínua. A geração de números aleatórios na distribuição uniforme é uma ferramenta importante em Data Science, especialmente na simulação de eventos aleatórios. Isso pode ser útil em várias áreas, como modelagem de risco, previsão de comportamento do consumidor e otimização de portfólio. Por exemplo, ao simular dados de mercado financeiro, é possível utilizar a distribuição uniforme para gerar preços de ativos que sigam um comportamento aleatório dentro de um intervalo definido. Isso permite avaliar o risco e a rentabilidade de um portfólio, ajudando a tomar decisões de investimento informadas. Em resumo, a geração de números aleatórios na distribuição uniforme é uma técnica essencial em Data Science que pode ajudar a modelar eventos aleatórios e tomar decisões de negócios mais informadas. A Arte Atuarial agradece a audiência pela aula. Vemos você em uma próxima aula. Não percam!